O ventilador pode ligar, gente. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Nós hoje tivemos um pequeno imprevisto que os slides, como a gente teve uma alteração no calendário do curso, e eu não lembrei minha filha disso, e ela quem faz os slides para mim, ela acabou repetindo os slides de uma temporada anterior do nosso curso. Então hoje o Odair vai fazer o curso à moda antiga, igual eu faço na quinta-feira, gente. Na quinta-feira o Odair senta na frente do computador, cata a apostilinha e vai papirar junto com os alunos, né? Assim a gente vai fazer hoje na nossa aula. Não é porque a gente está sem slide que a gente vai ficar sem estudo. Mas a gente não vai ter o texto exposto aqui atrás, né? Apesar que realmente, se a gente for analisar, para quem assiste a gente pelo YouTube, o texto é difícil de ler, não dá nem para ler pelo vídeo, é muito complicado para ler, né? Então, geralmente as pessoas esperam o quê? Que o Odair leia para elas entenderem o que está escrito lá atrás. Então, não vai fazer muita diferença, né? Para quem está presente aqui, a grande maioria tem a apostila, menos a Itálita, que eu roubei a apostila dela. Exatamente. E aí o pessoal vai poder acompanhar o nosso curso pela apostila, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula, como sempre, com uma oração. Afinal, nós estamos lidando com a Umbanda, e Umbanda é religião. E uma das grandes ferramentas da religião, não só da Umbanda, mas de toda a religiosidade, é a oração, né? Então vamos elevar o nosso pensamento e entrar em sintonia com toda a nossa hierarquia espiritual, com Deus, nosso Pai e Mãe, e também a hierarquia da nossa casa. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, protetor de todo o planeta Terra, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Doutor Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, enfim, toda a hierarquia espiritual que ampara a nossa casa. Rogo também a presença dos amparadores pessoais, a hierarquia espiritual pessoal, de cada um dos irmãos que participam da nossa aula na noite de hoje. Peço a presença de toda a hierarquia espiritual, também dos que nos assistem pelo YouTube. Quero neste momento evocar todas as forças, todas as falanges de luz, colocando as nossas orações em prol de toda a humanidade do planeta Terra. Nosso planeta que está precisando tanto de luz, está tão carente de amor, com tantas guerras, com tantos conflitos, com tanta diferença, com tanta violência, com tanta fome, com tanta miséria. Queremos neste momento, ó Pai, pedir a Tua luz para todos os Teus filhos, aqui neste pontinho azul do universo. E aproveitamos, ó Pai, este momento maravilhoso para pedir a Tua permissão para iniciar a nossa aula da noite de hoje, rogando a Tua divina luz, orientação e proteção para que o nosso estudo transcorra sem nenhum contratempo. E que possamos, ó Pai, receber todo o aprendizado de mente aberta, de coração aberto, para aprendermos mais um pouquinho sobre Suas leis, que são leis universais, imutáveis e únicas. E assim, ó Pai, pedimos a Tua permissão para iniciarmos a nossa aula de hoje, proferindo a oração que Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou, e coroando este momento de luz, paz e harmonia com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal.
pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja e assim é. Bem, vamos iniciar então a nossa aula, mas antes de iniciarmos o nosso conteúdo propriamente dito, como eu já até estava explicando para o pessoal aqui no início da aula, e agora estendo essa explicação para os nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube, há várias formas de se identificar a presença de um orixá ou de um regente espiritual nas nossas vidas. Mas dessas várias formas, eu enumerei algumas. A primeira forma, que é muito utilizada dentro dos centros de Umbanda, dentro dos centros de Candomblé e várias linhas espiritualistas, é pela vidência. Você chega numa casa, chega lá na casa onde a Itálita trabalha, e a Itálita é a dirigente da casa, né? E a dirigente da casa olha para você e fala: você é filho de Ogum, você é filho de Yansan, você é filho de Xangô, né? E aí você, você é filho de tal orixá. Nossa, como que a senhora? Não, porque ele está atrás de você, ele é o orixá da sua coroa, eu estou vendo, né? Muito comum isso. Por que eu acho esse método falho? Porque a vidência é muito fácil de ser enganada. De repente, a Cássia vai lá no centro, onde a Itálita é a vidente e ela vê, né? Aí, chega lá, a Itálita vai olhar para a Cássia e vai ver como que está o quadro de energia da Cássia naquele momento. Só que a Cássia procurou aquela casa justamente porque mais cedo nós dois tivemos uma briga full. Discutimos, jogou panela para cima, o trem desandou lá em casa. O Odair tá dormindo com os gatinhos lá no quintal. Aí, a Cássia vai lá no centro onde a Itálita dirige. A Itálita, pelo fato de estar no contexto da Cássia, a demanda, a briga, o conflito, a energia de choque, ela vai olhar na Cássia e falar: nossa, você é de Ogum. Por quê? Porque é o momento em que a Cássia está vibrando. Agora, se a Cássia está num momento diferente, por exemplo, a Cássia acabou de saber que vai ser vovó. Aí está super feliz, nossa senhora, porque é o sonho de consumo dessa mulher é ser vovó. Aí ela tá lá, não, precisa ver, já tá correndo, assim, não sabe nem o sexo do neném, já tá correndo nas lojas para comprar paganzinha, para comprar mijãozinho, louca para ser vó. Aí ela vai lá e já compra 2 pares de sapatinho, um rosa e um azul. Aí de repente ela compra um transgênero que é das 2 cores. Mas ela tá louca nessa energia do amor pelo netinho. Ela é doida para ser neta, para ser avó. O filho tá enrolando ela, já tá com 33 anos e nada. Aí o que acontece? A Cássia acabou de saber que ela vai ser avó. Aí ela chega lá no centro, a Itálita bate o olho na Cássia, tá tudo azul, tá tudo cor de rosa, tá tudo... Porque essas são as cores de Iori, das crianças, dos herês. Então, não é coisa de preconceito, não, gente. O Odair é homofóbico. Não, tá? Essas são as cores vibracionais de Iori. Aí chega lá, tá tudo coisa mais linda, tá azul, tá rosa, tá tudo feliz e tal. Ela bate o olho e fala: nossa, a Cássia é regida por Iori. Na verdade, a Cássia é regida por Iori. Mas aí ela olha: nossa, você tá regida por Iori. Porque é o momento da Cássia.
Então isso é muito complexo, e principalmente porque a Cássia não tem um orixá na coroa dela, ela tem 7 orixás na coroa dela. E aí, esses orixás, eles vão alternando no campo energético da Cássia, de acordo com a necessidade dela, de acordo com o momento. Então não dá para virar e falar que o orixá regente da Cássia é X pela vidência. Isso é muito complexo. Até hoje, eu não teve um que acertou o meu orixá regente pela vidência. Chegou, bateu na vidência e falou, seu orixá regente é tal, e acertou. Já teve gente que falou que eu sou de Omolu. E eu, Omolu? É. Ué, por quê? Não, porque eu vi Omolu atrás de você. Sou não. Não, você é de Omolu. Então tá bom, sou de Omolu, sou de Obaluaê, eu sou Tata Caveira em pessoa, não tem problema não. Tô nem aí, não vou ficar discutindo com você não. Mas a vidência é muito falha, tanto que muita gente fala que o vidente é o médium mais fácil de ser enganado, de se enganar. Porque muitas vezes o que está aparecendo no prisma da vidência dele ali, não é a mesma coisa que está aparecendo no prisma de outro vidente. Ou pior, o que está aparecendo para ele ali é um holograma e não tem nada a ver com a realidade do que realmente está acontecendo. Então, é tudo muito complexo para poder você bater o martelo e falar que conhece os orixás da coroa de fulano, cicrano, beltrano, só pela vidência. É muito arriscado. A segunda forma de se identificar o orixá de uma pessoa. Essa primeira forma, ela é muito comum nos centros de Umbanda, em que o dirigente da casa, pela vidência, já chega e fala, ó, filho fulano é filho de tal orixá, cicrano é filho de tal, beltrano é filho de tal. Sempre é assim, né? Aí nós vamos para a segunda forma de se identificar os orixás. Pelos búzios, pelo jogo de búzios. Só que o jogo de búzios, ele não é típico de Umbanda. Ele é um jogo típico do Candomblé. Então, a pessoa procura um pai de santo lá do Candomblé, um babalorixá, para poder jogar búzios para ela. E aí os búzios vão reger, né, faz um negocinho lá e joga, os búzios vão indicar qual é o orixá daquela pessoa. Só que é absoluto? Não. Por quê? Porque os búzios, não estou desacreditando o jogo de búzios, tá? Pelo amor de Deus. Mas os búzios dependem de um conjunto de fatores gigantescos para dar respostas exatas. Como, por exemplo, a fase da Lua interfere na energia dos búzios. A conjectura planetária também interfere, o alinhamento planetário interfere na energia dos búzios. Esses dois são os maiores fatores de interferência num jogo de búzios. E muitas vezes, aquela pessoa que está jogando búzios ali, ela está preocupada em receber o pataco dela. Ela não está preocupada se a lua é boa para Itálita, a mesma lua que é boa para Itálita não é boa para Cássia. O mesmo alinhamento planetário que é bom para o Sebastião não é bom para o Xerém. Não, ele quer dar as consultas dele. Só que aquele alinhamento planetário ali, por exemplo, se o astro regente do Sebastião é Urano, só que no alinhamento planetário, Júpiter está exatamente na frente de Urano, atrapalhando completamente a conexão da energia de Urano com a Terra. Você acha que ela vai conseguir, o jogador de búzios vai conseguir identificar o astro regente do Sebastião no búzio? Não vai atrapalhar.
O alinhamento planetário atrapalha. Não tem nem conversa. E aí entram outros dois fatores, que são esses fatores, que um deles eu até já citei na primeira situação. Depende muito do dia do consulente, do estado vibracional do consulente, no momento do jogo de búzios. Porque se eu estou num momento de, vamos dizer assim, que eu estou trabalhando muito na cura, que eu estou mexendo muito com ervas medicinais, estou ensinando remédio para Deus todo mundo, estou fazendo xarope, estou fazendo isso, fazendo aquilo, eu estou numa energia de Oxóssi. Eu estou numa energia de cura. Aí, uma cura ligada à questão das matas, das ervas e tudo mais. Aí, o búzio vai apontar Oxóssi. Porque eu estou nessa energia. Agora, se eu estou na energia da briga com a Cássia, estou dormindo com os gatinhos, emburrado com a minha mulher, desentendido com a vida, briguei com o meu chefe, tá tudo desandando na minha vida, assim, ou seja, conflito, guerra, batalha. A hora que ela jogar o búzio lá, vai dar o quê? Vai dar Ogum, vai dar demanda, vai dar movimento, não tem nem conversa. Então, depende muito do momento em que eu estou. O grande exemplo que eu gosto de dar é o da própria Dona Odete, que é dirigente do Lar de Maria. A Dona Odete, ela jogou búzios 3 vezes, em 3 datas bem diferentes, com a mesma jogadora, com a mesma mãe de santo. Deu 3 orixás diferentes. Porque em cada dia, Dona Odete estava numa vibração. Deu 3 orixás diferentes. Ela virou para mim e falou assim: Daíra, até hoje eu não sei qual é o meu orixá regente, porque eu joguei búzio a primeira vez, deu um, joguei búzio a segunda vez, deu outro, joguei búzio a terceira vez, deu outro. Aí eu falei assim: isso aí tem a ver com a energia de quem está jogando búzio. Não deve ser da senhora, não. Ela falou assim: aí é que tá, era com a mesma pessoa. Joguei 3 vezes com a mesma pessoa. Era o mesmo kit de búzios, a mesma jogadora, só que em dias diferentes, em situações diferentes da minha vida. Então, cada vez deu um orixá. Eu não sei qual é o meu orixá regente. Então, depende do meu momento como consulente ali para poder receber aquele jogo de búzios. Se eu estou num momento de tristeza, claro que vai interferir. A minha energia vai interferir nos búzios, com certeza. Se eu estou num momento de raiva, estou contrariado com a Cássia que pôs eu para dormir com as gatinhas, estou contrariado. Vai dar outra energia. Agora, se eu estou num momento de felicidade, vai dar outra energia. Se eu estou num momento de conexão espiritual, principalmente na linha de cura, vai dar outra energia. Então isso é muito complexo para poder bater o martelo e falar só pelos búzios que o orixá de fulano e cicrano, aí tem, que eles falam, né, o orixá de cima, o orixá de baixo, o orixá da direita, o orixá da esquerda, o orixá de frente, o orixá de trás e patati patatá, né? É muito complexo para poder acertar. E aí entra o outro fator dos búzios. O dia que aquela mãe de santo ou aquele pai de santo teve. O momento do pai de santo. Você acha que um pai de santo joga búzios para você num dia em que ele, por exemplo, discutiu com a esposa? É um momento bom para ele jogar búzios para você? Não. Ele teve algum atrito com algum dos filhos de santo dele lá no terreiro? É bom? Não. Ou qualquer outra situação, um parente dele faleceu, está com um filho doente, tá com problema financeiro no terreiro, está com problema no trabalho. Tudo isso vai interferir, porque o campo energético dele está em desequilíbrio.
E ele é quem pega os búzios ali, ó. Ah, mas o orixá é que vai. Não, ele está com o búzio na mão. Não vem falar para mim que a energia dele não interfere, não, porque interfere. A gente hoje, estudando a constelação familiar, a gente sabe que um evento que aconteceu na nossa família há 4 gerações atrás, interfere na minha vida hoje. Agora você acha que o momento, um evento que aconteceu hoje, ou essa semana, ou esse mês na vida de uma pessoa não vai interferir no campo energético dela? Claro que vai. Porque a gente já estudou o campo morfológico, já estudou o sistema dentro da constelação familiar, e a gente já viu que, assim, ó, um aborto que a minha tataravó fez lá atrás, reverbera na minha vida aqui hoje, e faz com que eu não consiga ter filhos. Então, uma energia que foi criada há 4 gerações, você acha que interfere aqui hoje? Você acha que uma energia, uma situação que aconteceu, ou vocês acham que o Babalorixá vive no mundo zen? 24 horas por dia, tudo ok. Que ele não tem conta de energia para pagar. Claro que ele tem. Ele tem família, ele tem problemas como todo mundo. Então, vocês acham que ele vai estar zen o tempo inteiro? Não. Então, isso também interfere. Oi. Joga búzios, se ele estiver nesse estado, ele tem que ter um bom senso de saber que ele não vai. E se ele chegou a ser um babalorixá, se ele chegou a esse grau, aí ele tem que ter um conhecimento e falar, não, eu não posso passar essa energia. O grande... Ou o ego, né? Aí é que está o problema, o ego toma conta. Ela falou algo muito interessante. O dirigente tinha que ter a consciência, gente, de falar assim, ó, hoje eu não estou num dia bom, não vou jogar búzio. Só que já está agendado e pago há 6 meses. Alguém que está vindo lá de Portugal para jogar búzio com ele. É um político, é um artista famoso. Vocês acham que ele vai... Não, ó, desculpa aí, porque eu briguei com a minha mulher aqui e o trem está desandado, vamos agendar para outra data. O cara vira e fala assim, hello, eu comprei a passagem. Eu estou saindo daqui de Portugal, não dá para poder mudar assim não. Está me entendendo? E é aquele negócio que eu falei, ele tem conta para pagar. E o jogo de búzio, alguém jogar búzio para você de graça, abre o olho, porque o jogo de búzio ele é cobrado. Então, é complicado demais isso aí. Sabe, aí entra a questão que você falou, o ego. Não, eu dou conta. Não, eu estou bem. Não, problema pessoal é problema pessoal. Problema espiritual é problema espiritual. Eu dou conta, eu sou o top da galáxia, o para-raio de Aruanda. Pode ficar tranquilo que eu recebo tudo que é orixá. E não é assim. Então, vai acontecer de estar num dia ruim, estar com algum tipo de energia ali, interferindo, seja ela qual for, que vai atrapalhar a exatidão nessa questão de identificar as coisas, né? E aí é super complexo isso aí, é muito difícil de você acertar em cima. A outra situação, aqui eu falei, né, que são 4 formas de identificar. A quarta forma de identificar, a terceira forma de identificar é pelo tarô. Hoje tem o tarô dos orixás, não tem? Aí você vai num tarólogo que fez um cursinho super bacana de fim de semana, fez um curso com a cigana para-raio e agora tá top da galáxia, é super entendido sobre tarô, lê um livrinho e já é o cara do tarô. E aí ele vai jogar tarô para você. As mesmas interferências que eu falei que existem no búzio, existem no tarô. Tudo é energia. Então, não adianta. Se você está num momento ruim, você só vai tirar a carta nhaquenta. Ele abre lá e fala, tira tantas cartas, não é? Pois é,
você só vai pegar carta ruim. Então, é complicado para poder identificar assim. Porque as energias interferem na precisão. Agora eu vou falar da quarta forma de se identificar a sua coroa de orixás. Através de dados que nunca se modificam. Os seus próprios dados pessoais. Como, por exemplo, o dia em que você nasceu. A Cássia nasceu no dia 11 de junho. Pronto, acabou. É uma ajuda enorme para o marido, porque o marido só compra um presente, porque dia 12 é dia dos namorados, fica um presente só. Aí, mas a Cássia nasceu no dia 11 de junho. Tem como eu identificar um orixá do dia de nascimento dela, falando que ela nasceu dia 21 de setembro? Não dá. É dia 11 de junho. A hora que a Cássia nasceu às 6 da manhã. Tem como eu virar e falar assim, não, a Cássia nasceu às 4 da tarde. Não, ela nasceu às 6 da manhã. Se for procurar lá no registro do hospital onde ela nasceu, tá lá. Ela nasceu às 6 da manhã. É um dado que nunca vai mudar. Não tem conversa. Só se mentir. Só se houver mentira. Por exemplo, é muito comum acontecer o erro de cartório, né? A minha sogra, por exemplo, ela nasceu no dia 16 de outubro. Só que ela só foi registrada anos depois e colocaram a data do nascimento dela errado. Colocou dia 20 de novembro, né? Dia 20 de novembro. Ou seja, nos documentos dela, estava 20 de novembro. Ora, é a hora que Jesus mandou, né? Porque fazia a mínima ideia. Mas a mãe dela e o pai dela sabiam que dia que ela tinha nascido e a hora que ela tinha nascido. Porque naquela época, né, era comum nascer lá na roça com parteira e patati patatá. Mas eles sabiam. Então, minha sogra, ela comemorava aniversário 2 vezes por ano. Dia 16 de outubro ela tinha comemoração com a família e dia 20 de novembro ela tinha comemoração no trabalho. Porque para o trabalho dela o que vale é o que está no documento, não é? Então, pessoal, ela era diretora da escola, o pessoal olhava lá, ó, dona Margarida, diretora da escola, o aniversário dela é 20 de novembro. Ah, então dia 20 de novembro nós vamos fazer uma festa surpresa para ela. Comemorava o aniversário 2 vezes por ano. Mas não muda. É igual eu falei, fora o erro, fora o equívoco, fora a mentira, o dia do seu nascimento, a hora do seu nascimento, nunca é alterado. Não tem como alguém que nasceu 6 horas da manhã falar que nasceu às 2 da tarde. Não tem, nasceu às 6 da manhã. Outro fator, o signo. A Cássia é de Gêmeos. Tem como eu mentir e falar que a Cássia é de Aquário? Ela nasceu dia 11 de junho. O signo que estava em alinhamento com o Sol nessa data era Gêmeos. Então acabou. É Gêmeos. Não tem como mudar isso. Outro fator, o decanato do signo. Aí muita gente, eu sei disso porque muita gente me pergunta, Odair, o que é decanato? Decanato vem de 10, não é? Em média, cada signo do zodíaco, ele tem um período de regência de aproximadamente 30 dias. Não é absoluto, tá? Altera muito. Mas a média é 30 dias. Então, criou-se a concepção de que cada signo tem 3 decanatos. Tem 3 períodos de 10 dias. Então, tem o primeiro decanato, que geralmente vai do dia 20, 21, por aí, até o fim do mês. Tem o segundo decanato, que vai do dia 1º até o dia 10. E tem o terceiro decanato, que vai do dia 11 até encerrar aquele signo ali. Então, primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato.
A Cássia, por exemplo, dia 11 de junho. Ela é do terceiro decanato de Gêmeos. Eu sou do dia 28 de março. O signo de Áries começa dia 21 de março. Então, se eu sou do dia 28, eu sou de qual decanato? O primeiro. De 21 a 30 de março. Primeiro decanato. Na verdade, até 31, né? De março. Primeiro decanato. Segundo decanato. 1º de abril até 10 de abril. Terceiro decanato. De 11 de abril a 21 de abril. É assim que funciona a coisa. Os 3 decanatos. Então não tem como eu falar que a Cássia que nasceu no terceiro decanato, ela nasceu no primeiro. Não, ela nasceu no terceiro. E ponto final. E tem um orixá que rege cada um dos 3 decanatos. Então a gente já identifica o orixá pelo decanato também. A numerologia, o número sagrado, vocês vão ver muito isso na apostila. Número sagrado. Cada orixá tem um número sagrado. Cada orixá tem um número sagrado. Então, quando você pega a data de nascimento da pessoa e faz aquela soma, que o Marcelo gosta de falar dela, a soma cabalística, né? A matemática cabalística, a soma cabalística, e você soma os números da sua data de aniversário, da sua data de nascimento, você chega a um número exato. Por exemplo, o meu caso. Meu caso, quando soma todos os números da minha data de nascimento, 28 de março, ou seja, do 3 de 1975, lá no final dá 35. 3 mais 5, 8. Como nós, na Umbanda Esotérica, trabalhamos com os números sagrados até o número 7, então é 8 menos 7, que dá 1. Então, quando a soma, já vão anotando, gente, que isso aí é informação importante. Quando a soma der 2 números no final, você vai somar os 2. O resultado deu um número só, mas é acima de 7, então você vai subtrair. Lembrando, só tem 8 e 9, com uma casa só, tá? A partir daí já é 2. Por exemplo, 10. Deu 10 o meu número. Ótimo, 1 mais 0, então deu 1. Deu 15, 1 mais 5, então deu 6. Deu 12, 1 mais 2, deu 3. E aí você tem o número sagrado de cada um dos 7 orixás, que vão de 1 a 7. Ah, Odair, existem outros números? Sim. Por quê? Porque existem outros orixás que a gente chama de orixás secundários, orixás acessórios e patati patatá. Tem os pares vibratórios, né? Então, tem outros números sagrados? Tem. Mas dentro da Umbanda esotérica iniciática, se trabalha com 7 orixás e seus complementos divinos. 7 orixás e seus pares vibratórios. Só isso. Então, nós aqui vamos falar de 14 orixás. E não de 144 orixás, como é falado lá no Candomblé. E não de 16, 18, 20, 21. Não. Nós falaremos de 14 orixás. E o número sagrado, quando é para um par, o número sagrado é o mesmo. Exemplo, Orixalá, também chamado de Oxalá, né? Muito conhecido como Oxalá. O número sagrado dele é o número 1. Então, vai vibrar o número 1. Por exemplo, minha soma deu 1, então eu tenho Oxalá na minha coroa vibratória. É o meu orixá que a gente chama o orixá numerológico. Certinho? Então, a gente vai estudar sobre isso aí. É simples para poder fazer essa conta.
pega todos os números da sua data de nascimento, soma eles, deu um resultado com 2 algarismos, soma os 2. Deu um resultado acima de 7, 8 ou 9, subtrai por 7. Aí se acha o número sagrado. Ok? Nós vamos falar cada um deles. Nós vamos falar cada um deles aí na sua apostila. Aí, ó, essa primeira tabela que a senhora tem aí, volta a folha, dona Ana. Essa primeira tabela que a senhora passou aí. Oi? Deu 8, não. Deu 8, subtrai por 7. 8 menos 7, 1. Certo? Porque são 7 orixás, são 7 números sagrados. Então, deu 8. 8 menos 7, então, seu número é 1. Aí é Orixalá. É o meu caso. Deu 11. 1 mais 1? 2. Então, deu 2. Iemanjá. Entendeu? Então, vai ser assim. Ah, deu 9. 9 menos 7, 2. Deu 10. 1 mais 0, 1. Deu 15. 1 mais 5, 6. Simples assim. Aí você já vai achar o seu orixá cabalístico, o seu orixá numerológico. Certinho? Outra coisa muito importante, o dia da semana em que você nasceu. Por exemplo, eu nasci na sexta-feira. Inclusive foi numa sexta-feira da paixão. Tem como alguém querer fazer qualquer tipo de cálculo contando que eu nasci numa segunda? Não dá. Não altera. Oi? Pois é, exatamente. Aí você nasceu na segunda. Ótimo. A segunda-feira tem um orixá regente. Que faz parte da sua coroa de orixás. Faz parte da sua hierarquia de orixás. Um orixá regente da segunda-feira. Já é completamente diferente do orixá regente da sexta, que é o que rege o dia que eu nasci. Por isso que muita gente assim, Dairi, então todo mundo que nasceu na sexta-feira é regido por esse orixá? Acho que é Oxóssi. Que é regido por esse orixá? Não, ele faz parte da coroa dessa pessoa, mas não é o orixá regente dessa pessoa. Depende da vibração. Depende da vibração, ponto. Um outro fator muito interessante, quem aí é aquele tipo de pessoa que gosta de horóscopo? Adora horóscopo, é fã número 1 de carteirinha do João Bidu. Compra a revistinha do João Bidu na banquinha de revista para poder estar lá os 365 dias do seu signo. Nem tanto, né? Vai lá no daqui, tem o horóscopozinho lá, vai lá para você ver como que vai ser o seu dia hoje, né? Mas, falando assim, fora a piadinha, o horóscopo interfere sim na nossa personalidade, tá, gente? Exatamente, é a constelação que te rege quando você nasce. Eu acho que a gente tem que pensar mais nessa questão da constelação. Exatamente, rege mesmo. Igual eu, por exemplo, sou de Áries. Cara, quando eu leio lá as características de um ariano, tá me desenhando, sabe? Tá assim, tá me rabiscando lá, porque é incrível o tanto que as características são parecidas. Inclusive o povo chama o ariano de Satanares, né? E realmente, o ariano ele é uma bomba atômica ambulante, ele é uma bomba que explode toda hora, né? Faz todo sentido. A hora que você vai ver lá, gente, é o Odair escritinho, eu falei, Jesus amado. É incrível. Então, o horóscopo interfere. Mas tem algo que interfere no seu signo. Por exemplo, qual é o seu signo? Câncer. Você não é canceriano o tempo inteiro. Você tem características de outros signos. Tem a regência da Lua, tem sua Vênus,
Isso, exatamente. E sabe como que é? E sabe isso? E sabe como que é examinar dentro da Umbanda esotérica iniciática essa interferência energética? Orixá ascendente, ou seja, o signo ascendente. O meu é escorpião. Aí já dá para explicar por que que... Isso. Aí, outra coisa que a gente já vai chegar lá. O orixá ascendente é embasado no seu signo ascendente. Eu sou ariano com ascendente em Câncer. Eu sou ariano com ascendente em Câncer. Lembra daquela música Faroeste Caboclo, lá da década de 80, que ele fala, nunca brinque com um peixe de ascendente escorpião? Ou seja, nunca brinque com peixes com ascendência em escorpião, não é? Pois é, então interfere, o orixá ascendente também interfere na nossa vibração, como o signo ascendente também interfere na nossa vibração. E o último quesito para identificar o sétimo orixá da sua coroa, o que você falou, a fase da lua, a sua lua. Como estava a lua no momento em que você nasceu? Como que estava a fase lunar que interfere se você nasceu na lua nova, na lua cheia, na lua minguante, interfere. Se você e também o posicionamento da lua na conjectura estelar, igual você falou, é lua em Urano? Não, lua em lua em Leão. Pois é. Exatamente. Aí você vai observar que você tendo a lua em Leão, você traz características de leonino também. Viu tanto que o negócio é complexo? Tanto que é profundo? E aí o povo quer jogar isso nas cartinhas. O povo quer ver isso tudo na vidência. Quer que os búzios dá tudo que é resposta para isso aí. Não, gente. É uma ciência. Estudar orixá é uma ciência. Não é algo tão simples assim. E agora nós vamos entrar no docinho de coco de todo e qualquer estudo de Umbanda, que é o estudo sobre as vibrações de Umbanda. Nós vamos estudar sobre as 7 vibrações, ou seja, sobre os 7 orixás. Lembrando, são só esses 7? Daí, por que que aí não tem Obaluaê? Por que que não tem Omolu? Por que que não tem Oiá? Por que que não tem outro? É porque dentro da Umbanda esotérica iniciática a gente trabalha com 7 orixás e seus pares vibratórios. Ponto. Certo? Mas tem sim. Agora, algo que precisa ser bem explicado para todos vocês. Eu até brinquei no início, né? Sobre quem são os orixás. O que são os orixás? Porque tem muita gente que acredita que orixá é um ser que encarnou na Terra. Porque Oxalá é Jesus. Porque Oxóssi é São Sebastião, Ogum é São Jorge. Não tem esse negócio? Pois é. Mas na verdade, essas pessoas não são orixás. Essas pessoas que encarnaram aqui na Terra são pessoas que eram regidas pela vibração daquele determinado orixá. E quando aconteceu o processo de sincretismo religioso, aqui no momento da colonização, na época da vinda dos escravos para cá, que trouxeram conhecimento sobre orixás para cá, o catolicismo proibia o culto a qualquer outro tipo de religião. Então eles foram e fizeram uma adaptação. Pegaram os orixás e
observaram quais eram os santos católicos, as divindades do catolicismo, que tinham características mais parecidas com aquela energia daquele orixá, e fizeram o processo de ligação, o sincretismo. Ligaram Ogum a São Jorge, Oxóssi a São Sebastião, Oxalá a Jesus, e aí vai, com todos os outros santos. Nós vamos estudar lá no finalzinho da tabela de orixás, nós vamos ver os santos correlacionados a cada um dos orixás. Mas, não é só com relação a isso, porque entra também a questão da mitologia dos deuses africanos. Porque entra aquela questão de que, por exemplo, vamos falar de Nanã, Nanã Borucum ou Nanã Boruquê, né? Que era uma princesa lá na África, filha de um rei africano. Na verdade, Nanã é uma vibração. Essa princesa nasceu regida por essa vibração. Então essa princesa teve atos ligados àquela vibração. Que era, Nanã é a orixá ancestral, é a matriarca dos orixás, é a avó dos orixás. E Nanã, ela desde muito moça sempre teve essa característica de vó, de cuidado, de cuidar, de zelar de crianças, de zelar das pessoas, de fazer a caridade. Aí pronto, criou-se a concepção de que aquela ali era a própria Nanã Borucum encarnada. Ou Nanã Boruquê encarnada. E assim foi criando essa concepção com relação a todos os orixás e pessoas que viveram na África. É o sincretismo também. Uma forma de sincretismo africano, completamente desligado do catolicismo, mas criou-se aí essa concepção, igual aquela situação, né? Que se fala de uma briga entre Ogum e Xangô, onde Ogum tinha relacionamento, era casado com Yansan, e de repente Xangô, irmão de Ogum, tomou Yansan de Ogum, e por isso Ogum e Xangô são orixás rivais, são orixás que se odeiam, que inclusive numa casa que tem trabalho de Xangô, médium de Ogum não pode pôr o pé, e vice-versa. Gente, isso aí é o quê? Eram dois reis, irmãos, lá na África. Um era belicoso, brigão, gostava de guerra, vivia na guerra. Então, ele era casado. Aí vem a história todinha, ele era casado. Mas só que ele vivia na guerra. Ele vivia em batalha, vivia para o mundo, brigando com os vizinhos, com inimigos, com rivais. Enquanto tinha o outro irmão dele, que era mais da paz, era mais do love is in the air, né? Nada de, era assim, um orixá mais zen, sabe? Que gostava assim das coisas mais light, mais tranquilas. E aí ele conquistou a esposa do irmão, porque a esposa ficava sozinha, enquanto o marido estava na guerra. Ele conquistou a esposa do irmão, e a esposa do irmão foi viver com ele. Quando o irmão chegou, quis combater o próprio irmão, por isso criou essa rivalidade entre os dois irmãos, porque um tomou a esposa do outro. Aí pronto, um irmão que é belicoso, vibra na energia de Ogum, um irmão que é mais paz e amor, vibra na vibração da justiça. O paz e amor foi lá e tomou a mulher do outro, e agora os dois vivem em guerra. Não, gente, eram apenas dois reis. E um tomou a esposa do outro, pronto. Então não existe essa história de que Xangô tomou a esposa de Ogum e os dois são inimigos. Isso aí é atribuir características humanas completamente imperfeitas a energias muito maiores do que o plano Terra. Então criou-se aí na história da humanidade essas duas formas de sincretismo.
Primeiro sincretismo lá na África, que vamos personificar os orixás na figura de pessoas que tinham características desses orixás. E vamos venerá-los, vamos adorá-los. Mas na verdade ali não eram orixás, eram pessoas regidas pela energia desses orixás. Quando esse conhecimento veio para o Brasil, ele foi trazido e foi adaptado com o catolicismo, pegando a figura desses orixás e ligando-as através do sincretismo aos santos católicos. Telefone sem fio, que vai, ó, pum, 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 pum. Eu acho que se isso não acabar agora, numa próxima geração ainda vão criar mais alguma forma de sincretismo. Vão ligar os orixás com extraterrestres. O Astaxerã é Oxalá, o Starrer é Ogum, o Cryon é Oxóssi, porque o Cryon é do serviço magnético, né? Tá ligado à cura, não é? Então, é Oxóssi, da Ordem Amaris, vamos pegar Saratem. Saratem é Yansan, que Saratem é brigona, que só ela, né? Na verdade é andrógeno, então pode ser brigão ou brigona, mas Saratem é Yansan. Daqui uns dias vão fazer isso. Vão criar um novo sincretismo, né? Mas o que é orixá? O melhor livro que eu já li para explicar sobre o que é orixá, Jardim dos Orixás do Ramatiz, pela psicografia do Norberto Peixoto. Fantástico! Ramatiz explica os orixás como sendo os 7 sopros divinos, os 7 sopros de Deus, que quando Deus, a fonte que tudo é, resolveu criar a partir da sua própria energia, ele emanou essa energia através de 7 feixes de energia, de 7 fluxos de energia, de 7 vibrações que saíram dele, para que essas vibrações se formassem tudo o que existe, para que elas impregnassem tudo o que existe. Então, uma pedra é impregnada pela energia dos orixás. Um pássaro é impregnado pela energia dos orixás. Uma borboleta, uma mesa é impregnada pela energia dos orixás. Um ser humano é impregnado pela energia dos orixás. Que quando Deus falou que haja luz, e a luz se fez, ele emanou essa luz em 7 feixes principais. Esses 7 feixes se dividiram em 2, cada um deles, e criou-se ali o par vibratório. O par vibratório. Esses 7 feixes, que aí já se tornaram 14, também foram se fragmentando em mais feixes, criando os orixás secundários. Esses foram se desmembrando, criando orixás terciários, criando uma verdadeira rede de luz em todo o universo, espalhando a luz por todo o universo. E aí foram sendo dadas denominações a esses orixás. Os primários, primordiais, os secundários, os terciários, os quaternários, e aí vai. E quando eles criaram a vida, eles foram se fragmentando, esse processo a gente chama ele de fragmentação, eles foram se fragmentando e foram se impregnando as suas virtudes, as suas características, a tudo que eles criavam. Criavam uma galáxia, estava impregnada a energia dos orixás.
Criavam um sistema solar, estava impregnada a energia dos orixás. Criavam um planeta, ali estava impregnada a energia dos orixás. Criavam dentro desse planeta o ambiente, a natureza daquele planeta, estava ali impregnada a energia dos orixás. Criavam os animais, estava ali impregnada a energia dos orixás. Criaram seres pensantes, no caso da Terra, seres humanos, pensa pouco, mas pensa. Estava ali impregnada a energia dos orixás. E claro, entrelaçadas, o que a gente chama de entrecruzamentos, porque nós temos a energia de todos eles, na nossa concepção, na nossa estrutura energética. Então os orixás são a energia responsável pela nossa criação. Os orixás são a energia responsável pela nossa sustentação como consciência advinda da fonte que tudo é. E aí o que acontece? Esses orixás, conforme eles foram se fragmentando, eles foram se adensando energeticamente, vibratoriamente, até chegarem num padrão vibratório em que, lembrando, é energia, até agora eu não falei nada que é gente, mas que essa energia veio a tomar forma aqui no planeta Terra, na forma dos seres encarnados que foram regidos por aquele determinado orixá. Então a gente vai ver que cada ser humano é um orixá em ação. Um só? Não. Toda uma coroa de orixás. Por isso nós temos características de todos eles. Nós temos momentos de todos eles. Nós temos vibrações de todos eles. Isso é orixá. E eles, como a gente sabe, são energias e são vibrações. Eles são vibrações, esse sopro divino, então eu posso falar para a criação dos planetas, das galáxias, da Terra, de nós. Então eles utilizavam, eu vou te fazer essa pergunta porque um questionamento, a ação dos devas aí para formação que são os arquitetos, né? Os arquitetos, a nível terra, a gente chama de devas. A nível cósmico são Elohim, né? Então, esses orixás, eles, através dos Elohim, criavam a forma, criavam a vida. São os responsáveis pela estruturação, como você falou, os arquitetos universais. Ela fez a pergunta, né? Se os orixás criam vida através dos devas. Os devas fazem parte de um reino aqui do planeta Terra. E tem a vibração dos orixás. Como os elementais também têm as vibrações dos orixás. Mas isso, a um nível cósmico, é algo muito maior. Eu estou lendo, terminando de ler Magos Negros. Magos Negros do Robson Pinheiro. E ele fala que a nível Terra nós conhecemos esses elementais. Exatamente. Mas existem elementais que nós não temos conhecimento. Não temos noção. Exatamente. Realmente existem elementais que a gente não faz a mínima ideia de que existem aqui na Terra. Agora pense em outros orbes. Pensa a nível cósmico. Pensa a um nível universal. Pensa a um nível de Orvóton, que é um super universo. Pensa a um nível de multiverso. É muito complexo. E o interessante que eu achei também, assim, que esses elementais que a gente às vezes nem tem conhecimento, nós não temos conhecimento, são usados muitas vezes para a ação nas trevas, o comando das trevas, para poder movimentar. Usam os que a gente não conhece e usam os que a gente conhece também. Exatamente. Mas aí o que acontece? Esses orixás são energias, vibrações cósmicas, não são?
A gente já falou aqui 1 milhão de vezes da experiência da dupla fenda, em que um elétron fez os cientistas de besta, né? Porque ele se comportava ora como partícula, ora como onda, de acordo com a presença do observador, de acordo com a presença dos cientistas. Então os cientistas chegaram à conclusão de que um elétron tem consciência. Agora pensa uma vibração vinda diretamente da fonte que tudo é. Então os orixás são consciências, como tudo que é energia tem consciência. Então eles são consciências. E essas consciências, para que nós possamos entendê-las de uma forma mais prática, mais próximas da gente, a gente resolveu convencionar em chamá-los de espíritos. Os 7 espíritos de Deus. Por isso que na oração da Senhora da Luz Velada, a gente fala, né? Os 7 espíritos de Deus. É justamente porque fica mais próximo da gente aqui que a Terra a Terra. Porque se a gente for falar das 7 vibrações originais, cósmicas, universais, vai bugar a cabeça de muita gente que está ouvindo a oração ali. Então falar dos 7 espíritos de Deus fica mais fácil. E dentro da Umbanda esotérica iniciática, a gente adotou essa terminologia. Os 7 espíritos de Deus. Então a gente vai ver muito aqui na apostila falar de orixás espíritos. Certo? Agora, com relação a essa história de Ogum encarnar, não, eu sou o Ogum encarnado. Porque o meu orixá regente é a vibração de Ogum. Então, eu sou a manifestação de Ogum na Terra. E não que Ogum, a energia cósmica, encarnou aqui e foi brigar com o irmão por causa de mulher. Ah, para, né? Isso aí faz parte da mitologia lá dos africanos, que eu respeito, tá? O panteão de deuses africanos, respeito. Mas a gente tem que ter a consciência de que orixá é algo muito maior. É igual eu falo, orixá não é a nível terra, orixá é a nível universal. A fonte, quando foi criar o universo, a gente usa aqui o termo, por exemplo, para o nosso universo local, Mika, o Deus do nosso universo local, Deus de Nebadon, né? Que pelo amor de Deus, Deus do nosso universo não é Yahvé. Eu bato muito nessa tecla, um dia vão acordar. Yahvé é um trambiqueiro, demiurgo, nó cego. O Deus do nosso universo, quando ele teve a outorga para criar o nosso universo, que ele é um filho paradisíaco e ele teve a outorga para criar o nosso universo, ele criou o nosso universo a partir da própria energia dele, não é? Através do quê? Dos orixás. E esses orixás, como um polo positivo da energia de Mika, eles precisavam de um polo negativo da energia de Mika, para que essas duas energias se complementassem e formassem a luz, como nós temos hoje, por exemplo, aqui para iluminar a nossa sala, fazer uma lâmpada ligar, não precisa de 2 polos, precisa do positivo e o negativo, não precisa da fase e o neutro? Pois é, no universo que é dual, o nosso universo, o universo de Nebadon, que foi criado para ser dual, existem 2 energias, 2 polos que se complementam. As energias dos orixás e dos Exus cósmicos. Então, Exu é o polo negativo de orixá, que é um polo positivo. Ah, é ruim? Não. São energias que se unem para formar a luz. Inclusive, existe uma lenda que fala que orixá ordenou e Exu
criou. Porque houve a junção das duas energias. Então, nós vamos falar para vocês de orixás e vamos falar para vocês de Exus, que são as energias que se complementam dentro do universo de Nebadon. Ah, Odair, como que é em outro universo? Não sei, nunca fui lá. Então, não tem como eu saber como que é lá. De repente, chega lá, a energia é tripolar, é trifásica, não sei. Vai saber. Mas aqui é dual. Nebadon é dual. Então, tem essas duas energias, positiva e negativa. Orixá e Exu. Se lá em Chinkara, é um universo vizinho nosso aqui, é diferente, é lá. Lá são outras leis que regem a natureza daquele universo. A natureza lá é diferente da nossa aqui no nosso universo. Porque o nosso universo, ele tem uma característica dual. É um universo dual e foi criado por Mika com o propósito de ser um universo de livre-arbítrio. Eu sei que tem universo aí onde não existe livre-arbítrio. E inclusive o sistema de castas lá é no 12. Então, tem universo que não tem livre-arbítrio. No nosso universo, que é Nebadon, é um universo de livre-arbítrio. Ah, é relativo livre-arbítrio? É, mas é livre-arbítrio. Por quê? Porque eu não tenho livre-arbítrio de escolher nascer rico, bonito, famoso. Eu nasci pobre, feio e moro longe. Mas existe a lei de ação e reação, a lei do retorno, que responde pela execução do meu livre-arbítrio. Na minha última encarnação, ou em alguma das minhas vivências, eu fiz algo que me levou a ter uma encarnação mais complicada agora. Igual eu falei, de repente lá eu era rico, bonito e famoso, e fiz mau uso de tudo isso, não é? De todos esses atributos, não é? Agora eu nasci completamente desprovido deles. Sou pobre, feio e moro longe. Então, é assim. Mas que existe livre-arbítrio, existe. Eu tive a opção de escolher lá atrás. E não escolhi. E outra, agora me deram um limão, não é? Eu tenho o direito de escolher o que eu faço com esse limão. Se eu jogo ele fora, se eu chupo ele fazendo careta, ou se eu aproveito e faço uma limonada. Eu tenho certeza que tem muitos aí que estão pensando, que nada, corta esse limão, joga açúcar, bota uma pinguinha, gelo e faz uma caipirinha, tá resolvido, né? Mas eu tenho o direito de escolher o que eu faço com esse limão. Se eu vou ficar murmurando porque eu nasci pobre, feio e moro longe, ou se eu vou correr atrás para poder ter prosperidade na minha vida. Porque eu tendo prosperidade, tem como eu dar um tapa no visual, fazer uma plástica, melhorar a minha cara e comprar uma casinha mais perto para poder ficar mais perto e não morar tão longe. Eu tenho o direito de escolha. Mas aí não, eu prefiro ficar murmurando, eu nasci pobre e vou ficar lá, vivendo o resto da vida lá naquele sofrimento todo. Eu tenho o direito de escolher, ainda tenho. Igual eu falo, é relativo? É, mas ainda tenho o livre-arbítrio. Tá ok? Então explicamos bem para vocês o que são os orixás na visão esotérica. Explicamos de onde vieram e tudo mais, ok? Então agora nós vamos passar para a nossa leitura. Como eu disse, hoje nós vamos ler na apostila da nossa irmãzinha Itálita, né? O item 12 da nossa apostila, na página 93 da nossa apostila. Aí você vai virar e falar assim, ó, daí na minha apostila não é a página 93. É porque quando você for imprimir a sua apostila, provavelmente a pessoa que imprimiu colocou com a letra maiorzinha, porque a letra da apostila da Itálita é mini. Então aí falou assim, não, vou colocar essa letrinha maior um pouquinho, porque senão a Itálita não vai ler, então vou colocar uma letra maior. Aí deu um número maior de páginas. Então, pode ser que na sua impressão ficou numa página diferente, ok? Mas aqui a gente vai seguir pelo item 12 da nossa apostila.
Com o movimento umbandista da atualidade, em quase todo o território nacional, surgiu através dos emissários, representados inicialmente pelas entidades da faixa vibratória espiritual de Ogum, e em seguida vieram as entidades de Oxóssi, Xangô, Yorimá, Iori e Iemanjá, através da mediunidade de uns e outros, reais e verdadeiros veículos da corrente astral de Umbanda. Ou seja, o primeiro momento do movimento umbandista no Brasil foi a fase de Ogum, a fase da implantação do movimento umbandista. Então, foi a fase das demandas, foi a fase da época em que ser umbandista era ser contra a lei. Era crime ser umbandista. Acreditem. A igreja combatia no 12 toda e qualquer manifestação espiritual que não fosse da igreja católica. Então foi a fase do confronto, foi a fase do conflito. Depois vieram as outras vertentes, como por exemplo a vibração de Oxóssi. Aí começou a chegar os caboclos trazendo os trabalhos de cura, popularizando o trabalho de cura dentro dos centros de Umbanda e levando aquelas pessoas que antes só jogavam pedra para dentro de um centro de Umbanda para buscar cura. Uma cura que ele não encontrava na medicina, que era arcaica e muitas vezes inacessível, e em busca de uma cura que ele não encontrava dentro da igreja católica ou protestante. Foi buscar lá dentro do terreiro. E assim aconteceu com a linha de Xangô, a linha de Orimá, a linha de Iori e a linha de Iemanjá. Foram momentos em que essas linhas foram sendo implantadas dentro do movimento umbandista aqui no Brasil. No início foi necessário firmar e plantar um nome sagrado vibrado, a Umbandã, que foi adaptado para o vocábulo Umbanda. Assim, esse possante mantra atraiu vários seres espirituais, vários espíritos que inclusive atuavam em outras vertentes, em outras frequências. Por exemplo, um Bezerra de Menezes, que atuava dentro do kardecismo, olhou para a Umbanda e falou: gostei, quero trabalhar com esse povo aí, eu quero trabalhar com essa galera aí. Só que se eu chegar lá como doutor Bezerra de Menezes, vão me mandar para um centro kardecista. Então eu vou fazer a modificação da ideoplastia espiritual minha e vou me manifestar lá como um preto velho. E de repente chegou lá: a sua bênção, Mijifi, oh, Deus te abençoe, Mijifi. E quem que é o senhor? Ah, eu sou preto velho, eu sou o pai Jacó. E foi trabalhar. E isso aconteceu com espíritos de tudo quanto é lugar. Espíritos orientais, espíritos de mestres árabes, acreditem, mestres árabes, espíritos ligados à igreja católica, ao movimento católico, ao movimento protestante, ao movimento do candomblé, viraram e falaram: uai, abriu ali um pontinho de luz, onde eu posso atuar, onde eu posso ser útil, onde eu posso auxiliar. Os caboclos vieram, os indígenas vieram, seres de todo o orbe se uniram para poder fortalecer esse movimento. Então atraiu vários seres espirituais. No início, os aflitos e desesperados, ou seja, espíritos pedindo socorro, estavam buscando os centros de Umbanda, porque eles eram rechaçados nos centros kardecistas. Eles eram endemoniados dentro da igreja evangélica, eram exorcizados dentro da igreja católica e não eram acolhidos. Dentro do centro de Umbanda, eles foram acolhidos, eles foram recebidos com amor e tratados. Então, não tinha por que eles buscarem outro lugar, eles foram buscar os centros de Umbanda. Por isso que quando a gente faz a nossa abertura aqui, a gente coloca um cruzeiro no alto da pirâmide, para que todo e qualquer ser espiritual que esteja em sofrimento, veja que aqui é um pronto-socorro espiritual.
E quando a gente vai encerrar a nossa abertura, a gente pede para que os caravaneiros do amor, a legião dos servos de Maria, os amparadores do ser humano, criem uma rede magnética para fazerem o arrebatamento, o resgate desses espíritos, tratá-los e encaminhá-los para os hospitais espirituais. O que antes não acontecia nos centros kardecistas, porque centro kardecista só deixava manifestar espírito europeu, não podia manifestar um índio lá, não podia manifestar um preto velho, não podia manifestar um aborígene, de jeito nenhum. Então eles foram procurar as casas de Umbanda. A seguir, a classe menos favorecida, aquela situação, né? As pessoas pobres que não tinham condição de ir num centro kardecista que era elite, as pessoas que não tinham como pagar um médico, que era muito caro, absurdo, não tinha SUS ainda. Então, buscava os centros de cura, buscava os curandeiros, buscava a Umbanda, pedindo socorro. Aqui foi e continua sendo o maior contingente de adeptos do movimento umbandista. Realmente a Umbanda foi criada como a casa de acolhimento dos pobres. Aqueles pobres que eram rechaçados na igreja porque não tinham dinheiro para pagar o dízimo. Aqueles pobres que eram rechaçados nos centros espíritas porque eram de classe pobre e os analfabetos de pai, mãe e parteira, e os espíritas queriam só doutores, queriam só letrados ali dentro dos centros. Graças a Deus mudou muito ainda, mudou muito isso, mas ainda existe muito disso, né? Que eu já vi gente que, por exemplo, queria frequentar um centro kardecista, mas não podia participar da linha de médiuns porque tinha que fazer o curso, o tal do Cohen. Mas para fazer o Cohen tinha que saber ler e escrever. E ele não sabia ler e escrever. Como que ele ia fazer Cohen? Aí foi para o centro de Umbanda. Simples assim. Eu não sei ler e escrever, eles querem me pôr para fazer um curso de 5 anos? Peraí, é faculdade? É? Então, não dá não, vou procurar um lugar onde eu seja acolhido. E assim é que a classe menos favorecida foi e até hoje é a que constitui a maioria dentro dos centros de Umbanda. A ignorância prevalece? Não, porque hoje, mesmo que a pessoa seja analfabeta, ela pode buscar conhecimento, por exemplo, através de uma palestra igual essa daqui. Ela pode buscar aprender através dos ensinamentos passados oralmente pelo dirigente da casa, como, por exemplo, saber como firmar uma vela, saber uma oração. Muitas vezes não sabe ler, mas decorou a oração de tanto ouvir, e hoje consegue proferir uma oração. Decorou um ponto cantado de tanto ouvir, e hoje consegue cantar o ponto, é Ogã, sem saber ler e sem saber escrever. Bacana isso, não é? Mais tarde, todas as classes sociais, atraídas aparentemente pela curiosidade para saber o que era realmente esse movimento que todos chamavam de Umbanda. Realmente, ainda hoje, existe muita gente que vem no centro de Umbanda por curiosidade, viu? Eu sei porque quando eu falo lá fora que eu sou umbandista, logo as pessoas vêm, mãe, então como é que é? Lá tem aqueles negócios lá daqueles bichos, aqueles capirotos que desce lá, porque e tal. Eu tô falando isso porque isso aconteceu no meu serviço hoje. Hoje estava um rapaz lá, um sargento, e ele estava lá na minha sala acompanhando um coronel, e o coronel me conhece há 20 anos, né? Então sabe que eu sou macumbeiro. Aí, eles conversando lá, o coronel foi e falou assim, o Odair aí é espírita, ó. Ele toca um tamborzinho. Aí o cara olhou pra mim,
Mesmo, sargento? Eu falei, sou espiritualista. Aí ele, o senhor frequenta o quê? É Umbanda? Eu falei, é Umbanda. Ele, pois é, eu tenho uma prima que ela também é umbandista e acontece uns negócios esquisitos lá com ela e de repente o senhor podia me explicar isso aí, porque é o seguinte, um dia a gente estava lá em Caldas Novas e a minha prima, ela bebeu umas lá e de repente recebeu um espírito, ela bebeu uns todinhos lá, e de repente ela recebeu um espírito, o espírito pediu um charuto, aí ninguém tinha charuto no boteco, aí entregaram um cigarro para ele, e esse espírito fumando, e ela andando igual homem, conversando igual homem, e aí falaram pra gente que era um Exu. E aí, de repente, essa mulher levanta lá, do nada, vai lá no pé de uma árvore e mija igual homem, mijou em pé. Ou naquela hora ali eu chego e me benzigo, de Jesus amado. Pois é, eu queria saber, era um Exu mesmo? Eu falei, para começar, não era um Exu, aquele era um quiumba. Aí ele, o que é quiumba? Eu falei, espírito zombeteiro. Exu não vai se manifestar aproveitando do momento que o médium tomou uns todinho, tomou uns goró a mais, para poder se manifestar e ficar fazendo teatrinho em boteco. Com certeza era um quiumba. Caldas Novas é Pacatá. Exatamente. Aí foi onde eu fui e falei para ele, não era um Exu. Não, mas ela falou que era não, ali não tinha Exu não. Ali era um quiumba. Um quiumba, zombeteiro, bagunçou com ela, fez ela passar vergonha. Tenho certeza que essa prima sua nunca mais volta naquele boteco. Passou vergonha lá no boteco. Aí mijando no pé da árvore. Né? Diz que ela foi lá no pé da árvore. Eu falei, credo. Então, aí o que acontece? Eu falei para ele, não, peraí, ó, isso aí não era um Exu, isso era um quiumba. Ah, mas o que é quiumba? É um espírito zombeteiro. Então as pessoas ainda hoje têm muita curiosidade a respeito disso, sabe? Aí eu até falei para ele, eu falei, ó, essa prima sua precisa de orientação, porque essa mediunidade dela está em desequilíbrio. Então tá errada aí, tem alguma coisa errada aí. Então tem muita gente que ainda procura Umbanda por curiosidade, porque quer saber se a hora que chegar lá dentro o capiroto vai estar encarnado lá e comendo vidro e bebendo pinga. É porque eu já vi muita gente falar aí que incorpora Exu e ficar fazendo essas coisas. Eu já vi um peão, eu vi não pessoalmente, mas eu vi num vídeo um peão que disse que incorporou um Exu, de repente pegou um copo, começou a comer o copo e engoliu os cacos. Isso aí não é Exu não, gente. Isso é quiumba. Isso é espírito trevozinho, que está querendo fazer teatrinho, está abusando da faculdade mediúnica daquela pessoa ali. Eu já vi sessão aí que médium tomou 34 litros de uísque numa sessão. 34 litros de uísque numa sessão. E falando que aquilo ali é Exu. Que mano é Exu? Negativo. Então, o Exu ele pode até usar o álcool para fazer uma limpeza, uma asepsia, atrair algum espírito viciado, beleza, ótimo. Mas espera aí, entornar o caneco, com certeza era quiumba. E inclusive já teve gente que eu já vi falar assim, isso é o médium. Eu falei, não, o médium não dá conta de beber 34 litros de uísque, não. O médium ele bebe 1 litro e olha lá. Com certeza ali tinha uma falange de espíritos vampirizando aquele médium e dizendo que era Exu. Não é, né? Então a gente tem que deixar isso bem claro. Exatamente, tem muita coisa que envolve aí, né? A princípio, essas pessoas buscavam o centro por curiosidade e depois em busca de soluções para os seus problemas de várias ordens: afetivos, saúde, sentimentais, situação socioeconômica, além de perturbações de mediunidade, alegando que tinha que trabalhar para melhorar os seus caminhos.
é onde a maioria das pessoas que buscam o centro de Umbanda buscam justamente com esse propósito, né? É porque eu fui num lugar aí, eu fui numa mãe de santo, eu fui numa benzedeira, e ela falou que eu sou médium, que eu tenho que trabalhar para poder abrir meus caminhos. E que se eu só vou prosperar se eu estiver trabalhando mediunicamente. Aí é até onde eu postei aquele memezinho semana passada, né? A cara do médium novato, quando ele chega no centro de Umbanda, achando que vai ficar rico, vai arrumar o amor da sua vida e que nunca mais nem gripado vai ficar. E tem aquela foto daquele carinha assim, ó. Você feliz da vida, né? Ui, tô no centro de Umbanda, vou resolver minha vida. Vai na fé que é assim que funciona o negócio, viu? Chegavam aos terreiros se dizendo vítimas de inveja, ciúmes, quebrantos, trabalhos feitos, magia negra, etc. Ainda hoje, muitos vão aos terreiros na busca de soluções imediatas, que atendam aos seus desejos, sem avaliar a qualidade desses terreiros, e nem mesmo se são ou não são justos ou prejudiciais a alguém. Aí vai num terreiro, aí a mãe de santo vira e fala assim: uai, meu filho, mas até que tem um trabalho de macumba aqui feito pra você, e se você quiser nós desmancha. Ah, só desmancho, é só você me dar 5 conto. Mas 5 conto, o que é? 5 reais? Não, é 5 mil. Ui! Então a gente tem que avaliar onde a gente bota o pé, né? Exatamente, a picanha tá cara. Não, você me traz só 10 quilos de picanhas, tá resolvido o problema. Não, a gente tem que ter consciência de que a gente tem que analisar aonde a gente bota o pé. Se é um lugar seguro, se é um lugar onde se trabalha na lei do amor, se trabalha por caridade, se trabalha na justiça. Não adianta você ir num centro, igual algo muito importante falado aqui, né? A questão de prejudicar alguém. De repente, eu me apaixono pela esposa de um colega de trabalho e eu vou num centro qualquer aí para poder fazer um trabalho de amarração para aquela mulher, para poder separar ela do cara, para poder ela ficar comigo. Aí, claro, esse aí vai ser um trabalhinho pago. E eu vou ter que despender de um dinheirinho para poder bancar isso aí. Ali você fez um contrato. Ali você assinou um contrato com seres negativados. No cartório, registrado em cartório. Que inclusive não vai reverberar na sua vida só nessa encarnação, vai reverberar na sua vida por várias encarnações, até que esse contrato seja desfeito algum dia. E aí é por isso que muitas vezes a gente abre a frequência de consulente aqui e tem contrato dele feito no Antigo Egito há 5.000 anos atrás. Tem contrato dele feito há 1.300 anos atrás, na Idade Média. E o pau comendo no 12 na vida da pessoa. E ela não sabe por quê. O taxímetro tá ligado. O termo é isso aí, o taxímetro tá ligado. E a cobrança tá no 12 ali, ó. E o pior é que muitas vezes, igual eu falei, né? Eu fui lá e fiz um trabalho de magia para tomar a namorada do Xerém. Tomei a namorada do Xerém. Tá, ela veio pra mim. Mas será que ela vem direitinho? Será que ela vem bonitinha como estava lá com o Xerém? Não, porque ela foi trazida por forças negativas. Então, essa força negativa vai alterar a energia da namorada do Xerém. O que vai acontecer? Essa mulher vai vir cheia de imbira pra cima de mim. Vai vir cheia de problema. Estou falando da mulher, mas o caso do homem também. Que pode até ele vir para a mulher que tomou ele da outra. Mas ele vem cheio de problemas. Ele vai trazer uma falange de espíritos negativados junto com ele. E vai vir todo estragado. Aquele príncipe encantado que a mulher via lá bonitinho casado com a outra, agora virou o sapo.
É o sapo que ela vai ter que tolerar. E o pior que como ela fez um contrato, aí o espírito que trouxe o sapo não vai deixar ela se desvencilhar do sapo. Ela não vai poder soltar o sapo, não. Ela vai ter que passar o resto da vida dando beijo no sapo. Isso é muito sério mesmo. Então, as pessoas não analisam se o trabalho é justo ou se ela vai prejudicar alguém com aquele trabalho ali, interferir no livre-arbítrio de alguém. O que tem de mãe que chega aqui no Ser Humano, eu quero tirar aquela megera, aquela cascavel da vida do meu filho, com ódio, com sangue no olho, com ódio da nora. Eu quero separar meu filho daquela mulher. Aí a gente manda ela passear, né? Fala, não, dona, quem precisa de tratamento é a senhora. Se a senhora quiser tratar, a gente vai tratar essa neura da senhora aí com relação à sua nora. Mas mexer com a sua nora, não. Mas se ela for num centro que a índole não é muito boa, claro, vamos meter a faca nela. Uai, a gente separa a sua nora do seu filho, sim. 5 mil. A senhora paga? Não, para ver aquela cascavel longe do meu filho, eu pago. E aí vai lá e vende a mãe para poder fazer a macumba. Então é complicado isso, né? Devemos entender que o terreiro de Umbanda é um ambulatório da alma. E muitos consulentes são doentes da fé. Realmente, é igual eu falo. Às vezes a casa fala, nossa, como é que a pessoa vem procurando um centro com esse tipo de interesse, com esse tipo de pensamento? É doente da fé. Está doente, são pessoas doentes. Igual quando a gente morava aqui no Ser Humana, já furtaram coisas lá dentro da nossa casa. Alguém entrou, foi lá e furtou um tablet da Sara. Entraram dentro, porque na época utilizavam o banheiro da nossa casa, e furtaram coisas de maquiagem da Cássia que ficava na gavetinha da pia. Como que a pessoa vem procurar um lugar que é de Deus e vem para roubar? Eu falei, Cássia, é doente. É gente doente. Rouba do colega no serviço. Rouba em todo lugar, e não é só aqui não, hein? É doente, né? Então a gente tem que ter esse entendimento de que são doentes da fé. Temos os terreiros mais e os menos evoluídos em graus, isso eu concordo plenamente. Do ponto de vista humano, salvo raríssimas exceções, todos, segundo a lei da afinidade, se encontram nos lugares que lhe dizem respeito e lá ficam até quando perdem a sintonia moral vibratória. Isso acontece na maioria dos terreiros em virtude de que aqueles que saem não conseguirem acompanhar o tônus evolução, que para eles não significa mais nada, devido à sua imaturidade e às vezes saem criticando o mesmo e aqueles que ficaram. Muito comum esse rodízio dentro de centro espírita, dentro de centro de Umbanda, gente. Essa troca de médiums dentro de centro de Umbanda é constante. O entra e sai dentro de centro de Umbanda é constante. Principalmente porque a maioria dos médiums, eles querem vir resolver os problemas deles. Não vem por amor. Ele vem porque ele acha que ele trabalhando no centro de Umbanda, ele vai resolver os problemas dele. Ele vai encontrar o amor da vida dele, ele vai ficar rico e nem gripe ele vai pegar mais, ele vai curar todos os problemas de saúde dele. E quando ele não encontra isso no centro de Umbanda, ele sai e ainda sai falando mal do dirigente ainda, como por exemplo, eu já ouvi aqui no Ser Humana, gente falar que ia deixar o Ser Humana porque o Ser Humana não queria ajudar ela a resolver os problemas que ela tinha com relação ao filho. E a gente virou para ela e falou, a gente te ajuda você. Seu filho, ele é maior e vacinado. Se ele quiser tratamento, ele vem procurar. Enquanto ele não buscar, a gente não vai mexer na energia dele. Vocês não querem me ajudar, eu vou deixar esse centro. Vai com Deus. A gente não vai interferir no livre-arbítrio do seu filho. E vocês precisam ver o que rola dentro de um centro de Umbanda. Quando coloca determinadas
orientações, como por exemplo, disciplinar o grupo, porque senão vira a casa da mãe Joana. Aí a gente coloca certas disciplinas, certas regras dentro do grupo e o povo não aceita. Então, vai procurar um centro onde você pode continuar no oba-oba à vontade. E a grande maioria procura o centro, na verdade não é nem para trabalhar, é para pedir. É para ter prioridade nos pedidos junto às entidades. É o famoso papapasse, que só quer saber de pedir. Eu estou falando, gente, porque já aconteceu aqui no Seu Mana, da gente ficar observando uma única médium. Passou em 5 entidades numa única gira. Passou em 5 entidades. Mas como assim? 5 entidades. Ela sempre ficava de olho assim. A hora que a entidade saiu um consulente, ela corria na entidade. Aí ela passava por aquela entidade, não ouviu o que queria ouvir, porque queria, assim, a entidade vai falar para ela o que ela precisa ouvir, não o que ela quer. Aí ela ficava de olho, aí desocupava a outra ali, a Itália estava trabalhando lá com a vozinha, aí saiu o consulente, corria lá, vozinha, eu estou precisando de uma ajuda aqui. E claro, a preta velha da Itália nunca vai dizer não. Aí, não, minha filha, o que você quer ajuda? Não, porque eu queria isso. Aí, ouve novamente o que não queria. E, gente, eu estou falando assim, ó, com toda a autoridade do dirigente do Seu Mana. Médium da casa. Passou em 5 entidades. 5! Numa única gira. E pergunta se estava satisfeita. Não, na outra gira já estava atrás de entidade de novo. Infelizmente, a maioria é assim. Mas ainda tem aqueles que vêm pelo amor. E é o que garante a sustentação do trabalho. É aqueles que vêm por dedicação, por caridade, vêm por missão. E esses mantêm a casa erguida, mantêm a casa de pé. A grande maioria é fake news. Mas aqueles poucos que vêm realmente porque são os escolhidos, esses mantêm a casa de pé. Por isso que há a parábola, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. E esses poucos escolhidos mantêm as casas que são fiéis às leis divinas, fiéis ao Umbandã, de pé. Quando esses se tornam escassos, a gente vê casas fechando. Nos últimos 3 meses, eu fiquei sabendo de 5 casas que fecharam. Isso quando é dirigente da doença, né? Exatamente. Não, eu conheci casa que fechou porque o dirigente adoeceu. E ele não plantou a sementinha lá dentro da casa para que outros pudessem dirigir o trabalho na ausência dele, não atribuiu funções. Quando ele parou de atender, a casa fechou. Que eu estou falando porque médium de lá mesmo falou, fulano, tudo era centralizado nele. Ele adoeceu, a casa fechou. Que ninguém podia atender, só ele. A casa fechou. Ele adoeceu e a casa fechou. Sim, também. Tem a questão do ego, da vaidade, do orgulho, da ambição, a luxúria, que derruba um monte de dirigentes por aí, né? Igual, por exemplo, tudo isso aí derrubou a casa do Inácio, né? Então, realmente a gente tem que analisar muito quando o porquê da gente buscar uma casa de Umbanda e analisar muito a casa de Umbanda que a gente quer frequentar. Porque pode ser que você esteja entrando numa arapuca, num lugar que vai se aproveitar da sua faculdade mediúnica e que vai bagunçar mais ainda a sua vida. O que a gente recebe aqui no Seu Mana de médium doente, porque estava em casa que fazia coisa errada, que o dirigente era errado, que o dirigente assediava as médiums da corrente. E aí chega aqui toda arrebentada, coitada.
E aí a gente tem que cuidar com todo o amor, zelar, tratar, cuidar. E logo, logo tá aí trabalhando normalzinho, se dedicando com amor. O que nos mostra que quem vai a um terreiro, além de ser atendido, percebe neles os verdadeiros médiuns, os quais estão preparados para serem os instrutores, através de suas entidades espirituais e pelo do próprio terreiro. Registramos que o entendimento e a condição moral e espiritual de cada um deve ser levado em conta. Por isso não podemos monopolizar ou impor um tipo de ritual ou um padrão doutrinário a todos, algo ilógico, pois o sentimento de coletividade, caridade e fraternidade é que deve imperar, e o rito é interno. Odair, o seu Humana, o rito do seu Humana é igual o da tenda de Oxóssi? Não. É igual o da Fresla? Não. É igual o do Lar de Maria? Não. Ah, então o Lar de Maria está errado? Não. A tenda de Oxóssi está errada? Não. A Fresla está errada? Não. Cada centro está adaptado para receber os consulentes de acordo com o seu rito, de acordo com o seu ritual, de acordo com a sua forma de tratamento, a sua forma de enxergar a Umbanda, a sua forma de enxergar a espiritualidade, a sua forma de enxergar os orixás. Por exemplo, tem centro de Umbanda que nem fala de orixá. Eles não utilizam o conhecimento sobre orixás dentro do seu trabalho mediúnico. Já tem centro de Umbanda que trabalha na linha dos orixás. Igual, por exemplo, eu conheci um centro que lá, dia de Oxóssi era dia de Oxóssi, dia de Ogum era dia de Ogum, dia de Xangô era dia de Xangô. Recebia só caboclo, mas sempre caboclos nas linhas desses orixás. Dia de Preto Velho, dia de Iorimá, recebiam pretos velhos. Dia de Iori, recebiam herês. Era assim que a banda tocava lá. Eu já vi centro que trabalha só com linha de pretos velhos. Todo trabalho que você for lá é preto velho. Eu já vi centro que é o contrário, só caboclo. Você vai lá toda vez, é o caboclo tal que atende. É a linha de caboclo XYZ, pronto, acabou, que trabalha naquele centro. Eu já vi centro que recebe preto velho, caboclo e herê, mas não recebe Exu. Eu já vi centro que recebe Exu, mas não recebe herê. Está errado? Não. Cada um dentro do seu rito. Cada um dentro do seu padrão de trabalho. O seu Humana cultua orixá, mas não trabalha na regência de linhas de orixás. Então os nossos trabalhos tem o dia de preto velho, tem o dia de caboclo, tem o dia de Exu, tem o dia de herê, tem o dia de linha do Oriente, que é a linha de ciganos, e tem o dia da gira da Jurema, que a gente chama de gira eclética, onde pode vir entidade de todas as linhagens. Então, dentro dessa linha eclética, você vai ver um caboclo trabalhando do lado de um Exu e um herê trabalhando do lado de cá aqui. Um preto velho ali, um cigano ali, um baiano ali, um cangaceiro ali. Todo mundo, um marinheiro do outro lado. Todo mundo trabalhando junto. Ah, é errado? Não. É a metodologia do seu Humana e ponto. Simples assim. É de acordo com o rito de cada casa. As linhas vibracionais são entendidas seguindo o alcance de cada um, de acordo com o grau consciencial, moral, intelectual e espiritual que lhe é próprio. As 7 linhas foram ditadas pelas escolas iniciáticas do astral superior, num conceito puro e verdadeiro, sabendo que o grau de heterogeneidade
mental necessárias, avançando sutil e gradativamente, numa profunda ação psicológica. A tarefa não será fácil, pois as criaturas com seus arraigamentos espiríticos, suas contrapartes de ordem astral e inferior, que por afinidade vibratória e moral se ligam a esses locais, onde cometem verdadeiras barbaridades, com os mais vis e baixos sentimentos. Aparece gente dentro do centro de Umbanda, com pele de cordeiro, mas que é um lobo. E que está ali com toda a sua falange de espíritos, na sua coroa negativada, seres negativados junto com ele, se passando por mentores, se passando por espíritos superiores. Estou falando isso porque eu sempre dou o exemplo do Seu Humana. Aqui dentro do Seu Humana já teve vez da gente ter que expulsar médium da casa, porque estava fazendo trabalho de retorno de demanda, mandando de volta. E aqui no Seu Humana a gente não aceita mandar de volta. A gente fala, ó, tem um trabalho de magia? Ótimo, desfaz e pronto. Vida que segue. Deixa que a lei de causa e efeito, a lei do retorno, haja sobre quem mandou. E a gente pegou um grupo de médiuns, não era só um, eram 4, fazendo um trabalho de retorno de demanda. Na hora, a médium viu e falou, o que é isso que vocês estão fazendo? Eu estou vendo uma mulher queimando no fogo, o que é isso? Não, a gente está devolvendo um negócio. Mas quem deixou vocês devolverem? É porque tem que ser justiça, tem que ser na lei. Não, que não existe isso não. Na hora, o guardião da casa, Seu Meia-Noite, baixou, chegou lá e falou assim, ó, tá tudo desfeito, acabou, aqui. E vocês encerram isso aí agora. E os 4 médiuns foram excluídos da casa. Os 4 médiuns foram excluídos da casa. Hoje estão dando murro em ponta de faca em tudo quanto é lugar aí, ó, espalhados por aí. Então isso é muito, muito sério mesmo. Porque eles veem ali um ponto de luz e vão lá se aproveitar da energia da casa para poder fazer coisa errada. Aqui já teve médium que parece piada, mas eu expulsei ele da casa literalmente a pontapés. Porque ele virou para mim na frente da Cássia e falou que eu estava querendo tomar a esposa dele. Falou na minha cara, na frente da Cássia. A Cássia olhou e falou, oi? Como assim? Falou na cara da Cássia que eu estava... porque ele foi pego em adultério, tá, gente? Ele foi pego em adultério pela 3ª vez, porque na primeira e na segunda eu ainda tentei colocar panos quentes e salvar o casamento dele. Ele foi pego a primeira, ele foi pego a segunda, e eu tentando salvar o casamento dele. Quando foi na 3ª, eu chutei o pau da barraca. Falei para ele, cara, eu sou o primeiro a ajudar a sua mulher a te largar. Você é um vagabundo. Você não vale a cibalena que a sua mãe tomou para te parir. Você é um verme. Então, se a sua mulher precisar de ajuda para poder se separar de você, eu vou dar apoio total para ela. Total. Toda ajuda que ela precisar, eu vou dar. Porque você é um picareta. Ele virou e falou na minha cara, na frente da Cássia, você tá querendo fazer isso, você quer me separar da minha mulher, porque você quer ela pra você. A Cássia de lá olhou e falou, oi? Peraí, tá errado. Como assim? Você trai a sua esposa e o meu marido quer ela pra ele? É assim. Gente, eu botei ele pra fora a pontapés. Pus pra fora a pontapés. Falei, não, cara, ó, eu não quero você perto da minha família, eu não quero você perto do Seu Humana, eu não quero você perto de mim, eu quero você longe de mim pro resto da vida, não quero nunca mais te ver. Chegou aqui na frente do Seu Humana, bateu no peito, você não sabe com quem que você tá lidando.
Eu sou primo do fulano de tal, que é o maior traficante de Goiânia. Você está com seus dias contados. Está me ameaçando ainda. Quer morrer. Eu falei, quer falar com Jesus. Não é possível. Vê se pode, gente. Tipo de absurdo desse. Ele mesmo não gosta de mim, não. Não. Você vai ver, meu primo, não sei o que. Eu falei, rapaz, aqui a proteção aqui é bem maior do que a que você está imaginando. E aí foi embora, falando misérias. Foi embora na marra. Ele só foi embora na hora que eu ameacei a pegar minha arma. Ficou cantando de galo aqui. Aí eu ameacei pegar minha arma, eu falei, pera aí, eu vou buscar minha pistola ali. A hora que eu voltei, ele já estava lá na frente do cemitério xingando. Eu falei, não, agora tá longe, deixa ele xingar lá. Beleza, mas aconteceu isso aqui no Ser Humana, gente. Isso é muito sério. Pensa, é cada coisa que acontece com a gente dentro de um centro de Umbanda, que só Deus para saber. Vocês não estão entendendo. Pois é. Não, e o bom é que eu sei que está trabalhando num outro centro grande aí de Goiânia hoje. Eu falei, meu Deus do céu, o que deve estar aprontando lá nesse centro? Porque para começar, o dia que ele chegou aqui no centro, ele já chegou com um caldeirão de ferro, e disse que era naquele caldeirão que o Exu dele fazia as magias. Perguntou se podia beber e eu falei que não tem problema não, eu uso outras energias. E veio com um crânio de louça, que disse que recebeu o Exu Caveira, que esse Exu Caveira só atendia com esse crânio de louça na mão. Falei, tá amarrado em nome do capiroto. Pelo amor de Deus, gente, é para acabar o piqui do Goiás. Então, esse tipo de gente procura sim centro para poder se infiltrar. E se eu for contar mais histórias para vocês aqui, vai a noite inteirinha contando história desse tipo de coisa que já aconteceu aqui no Ser Humano. Pior que já vem, egrégora negativada. Negativada. Então ele tem um poderzinho Full. tudo negativo. Exatamente. Olha só, onde tem a luxúria, a discórdia, o ódio, a vingança, a violência, a marginalidade, dão muito trabalho aos prepostos da luz para as sombras, e na maior parte das vezes ficam à própria sorte, já que assim o quiseram, e mesmo depois de muitas tentativas de melhorá-los, porque os prepostos da luz estão aí tentando trabalhar, tentando melhorar esse povo. Esse peãozinho mesmo aí, ó, a gente tentou com ele, mas não deu. Gente, já teve gente aqui dentro do Ser Humana fazendo magia negra aqui dentro do Ser Humana para me separar da Cássia. Para me separar da Cássia, porque queria tomar o título de mãe de santo do terreiro. Falei, aqui não tem mãe de santo, aqui é dirigente. E eu estou falando porque a entidade veio e falou com todas as letras. Tem um trabalho. A Cássia de repente começou a adoecer. E a gente, uai, o que está acontecendo? Fizeram um trabalho de magia para poder te tomar da sua mulher. Mas como que a egrégora da casa permitiu isso? Aí falaram, foi feito aqui dentro. Aí a gente foi saber, médium, fazendo o trabalho de magia aqui dentro da casa para poder separar o casal de dirigentes. E aí, quando saiu da casa, ainda saiu da casa falando mal da casa e dizendo que eu é que estava assediando-a. E inclusive falou isso para um dirigente de um centro aí, e o dirigente desse centro virou e falou assim, olha, conhecendo bem o Odair, do jeito que eu conheço, se você fosse uma moça bonita, nova, inteligente e desimpedida, até que ele se interessaria por você. Mas você é velha, feia, pobre, burra e doente. Eu acho que é meio difícil. O Odair tem o ego alto, ele falou de jeito. O Odair tem o ego alto demais para poder arrumar um imbira igual você. Largar da mulher dele para poder dar de cima de um imbira igual você. Para, né? Não tem macumba que pega.
Não tem Jesus que ajuda. E isso eu estou falando porque o dirigente falou na cara dela, né? Falou na cara dela. E aí ela emburrou com o dirigente. É o dirigente que é ruim. Não é da lei que se agrida ninguém, e nem aqueles que deliberadamente se comprazem em viver no lodo astral. Depois, se cansados, doentes e contaminados procurarem um verdadeiro terreiro, encontrarão médiuns bons, limpos, decentes e verdadeiros, que os orientarão na cura de suas chagas e doenças. Essa pessoa procurou um terreiro bom. O dirigente desse terreiro é muito amigo meu, conhecido meu. É um terreiro bacana. Só que quis ficar lá? Não. Então vai continuar batendo com a cabeça na parede, vai continuar dando murro em ponta de faca por muito tempo ainda. Até cair a ficha de que não é o terreiro que tem que mudar. Não é o dirigente do terreiro que tem que ceder aos impulsos sexuais dela. E sim, ela quem tem que fazer uma reforma, é ela quem tem que mudar. É a pessoa quem tem que mudar. Gente, nós vamos parar o nosso estudo aqui, vou marcar aqui na apostila da Itálita. Posso dobrar aqui, Itálita? Vou marcar aqui na apostila da Itálita. Aí a gente continua com esse conteúdo a partir da aula que vem. A gente vai falar a respeito das 7 vibrações originais. Hoje o assunto foi bem vasto, né, bem amplo, mas a partir da próxima aula a gente vai falar das 7 vibrações originais e a partir do vocábulo Aumbandã. Aí a gente vai entrar no significado do vocábulo Aumbandã, falando dessas 7 vibrações, até que nós vamos entrar no conteúdo dos orixás propriamente ditos, ok? Então, por hoje nós encerramos o conteúdo da nossa aula. Agradeço a cada um de vocês que participaram da nossa aula. Devagarzinho a nossa sala vai voltando a ficar cheia, né? O pessoal está caindo a ficha que o ano novo começou. Provavelmente só vai lotar de novo depois do carnaval, né? Que dizem que o Brasil só anda depois do carnaval. Mas eu fico feliz em ver a sala cheia assim, né? E na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso estudo, tá ok? Então vamos fazer a nossa oração de encerramento. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, humildemente nos colocamos diante de Ti neste momento, ó Pai, agradecendo-Te pela oportunidade que nos deste de termos mais uma aula com tanto aprendizado, com tanta lição. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui estiveram, encarnados e desencarnados. E é com este sentimento de gratidão no coração que pedimos a Tua permissão, ó Pai, para encerrar a nossa aula da noite de hoje, agradecidos humildemente através da oração do Pai Nosso e fechando este momento de paz, luz, harmonia e fraternidade com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita gratidão a todos e namastê. Muito obrigado.